E aí, galerinha? Professor Jair na área, meus queridos. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora a correção da prova do segundo ano de ensino médio de 2024. E vamos começar com a prova da primeira aplicação, né? Depois vamos para a segunda aplicação do segundo ano. Só ressaltando que a prova do segundo ano ela vale 25% da nota, tá? Do Provão Paulista Seriado. 25% da nota. Do primeiro ano valia só 15%. Então aumentou um pouquinho aí a porcentagem. Certo? E a prova começa com a questão de número 33. Resolução de Química. E ela fala o seguinte, uma questão de propriedade das substâncias aí, né? As substâncias, cloreto de carbono, aí, o CCl4, é a polar, tem a molécula de água, polar, e o C6H14 aí, ó, como um solvente orgânico também apolar. São adicionados a um recipiente nessa ordem. Então, eu tenho lá o CCl4 primeiro, depois vem a água, depois vem esse C6H14. Quando a ordem adicionada é modificada, forma-se sistema 2. Tá vendo que tem só duas separações ali? Quer dizer o que isso? Isso quer dizer que houve uma mistura. Se eu olhar aqui, ó, a primeira e a terceira são apolares e a água é polar, então possui polos elétricos aí. Ah, mas e daí? E daí que é o seguinte, substâncias polares, elas conseguem se misturar entre si. E substâncias polares também se misturam entre si, mas só que quando eu misturo uma substância polar e uma apolar, aí o que ocorre é o seguinte, que não ocorre uma mistura entre elas e ocorre uma separação de substâncias. É o que a gente vê no sistema 2. Então, polar com polar vai se misturar. No caso aqui, ó, o CCl4 mais o C6H14 vão se misturar e a água não vai se misturar com eles. E tá vendo que se eu misturo duas partes e uma outra fica sozinha, então essa parte menor aqui é a que ficou sozinha, no caso é a água. Então, essa parte aqui é a água, é o H2O. E a parte de baixo é os outros dois. É o CCl4 mais o C6H14. Aí ele pergunta o seguinte, para que os componentes do sistema 2 sejam separados, deve-se realizar na sequência as operações. Aí primeiro, se eu tenho uma separação aqui de dois líquidos aqui que não se misturam, vamos ver assim, se eu coloco uma torneirinha aqui, por exemplo, e ela começa a esvaziar, esse líquido verde aqui ele vai sair, consigo pegar ele aqui no outro recipiente, vai chegar uma hora que só vai sobrar o líquido vermelho aqui, ó. Eu consigo separar por esse processo. O nome desse processo aqui, olha só, eu realizo o quê? Uma decantação. Se eu filtrar os dois líquidos, pode ser que os dois líquidos passem pelo filtro, então não é filtração. Eu descarto isso aqui, ó. Decantação, eu tenho só a B e a D. Destilação fracionada não tem nada a ver com esse processo aqui. Por quê? Destilação fracionada, eu tenho que esquentar o líquido até o ponto de evaporação. E o que tiver um ponto de ebulição menor, vai sair primeiro e o outro vai ficar. Se eu controlo a temperatura, eu retiro só uma das substâncias. Então, primeiramente, não. Eu consigo retirar isso aqui por decantação. Aí, como é que eu separo depois o líquido verde que eu separei?
Como é que eu separo essas duas substâncias aqui? Se elas estão misturadas e eu não consigo separar por filtração ou decantação. Aí sim, eu tenho que fazer uma destilação fracionada. Que é o que eu falei. Elas têm pontos de ebulição diferentes. Então, se eu esquento a substância aqui, essa mistura, eu vou lá e esquento ela. Uma delas vai sair primeiro. Eu controlando a temperatura e sabendo qual que vai sair primeiro, tal. Eu consigo recuperar essa substância com um outro aparato aqui que não vem ao caso. Mas então eu tenho a alternativa B como sendo a correta. Então, decantação, consigo separar essa fase maior, a Y da X, e depois destilação fracionada para separar as duas substâncias que se misturaram e que são miscíveis. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Questão de número 34. Do Provão Paulista Seriado. Questão de número 34. Vou mudar a cor da caneta aqui. Ele fala o seguinte: a adição de biodiesel ao óleo diesel proveniente do petróleo apresenta diversas vantagens, como a diminuição da necessidade de utilização de fontes não renováveis de energia. Como o biodiesel não contém enxofre em sua composição, a adição dele ao óleo diesel também promove a diminuição da... Aí ele está falando aqui do enxofre. O enxofre, nós temos um probleminha, e quando ele é emitido como SO2, né? Aí ele reage com o oxigênio do ar, vou colocar aqui, ó, meio mol de O2, transforma no SO3. Esse SO3 aqui, ele é um gás que ele reage quando chove. SO3, quando chove eu tenho água, né? Mais H2O, formando H2SO4. Isso aqui é ácido sulfúrico, ele forma a famosa chuva ácida, né? Aumenta esse fenômeno aí. Então, quando eu coloco o biodiesel, ele não tem o enxofre aqui, ó. Não tem o enxofre. Se eu elimino o enxofre, eu vou ter menos SO2, que não vai reagir com o oxigênio formando SO3, que não vai reagir com a água na chuva formando o ácido sulfúrico, diminuindo assim o que? O fenômeno da chuva ácida. Então, ó, emissões de gases de efeito estufa. Ó, como o biodiesel não contém enxofre em sua composição, a adição de óleo diesel ao óleo diesel também promove a diminuição da destruição da camada de ozônio? Não. Emissões de gases de efeito estufa? Não, vai emitir do mesmo jeito. Produção de ozônio troposférico? Não. Eutrofização de lagos e represas? Também não. Ocorrências de chuvas ácidas. É isso que vai diminuir. Então eu tenho aí a alternativa E, como eu mostrei aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos para a próxima. A mistura de hidróxido de bário e cloreto de amônio a temperatura ambiente produz uma reação em que a temperatura final pode atingir menos 20 graus Celsius. A equação que representa a reação é... Eu tenho a equação aí, mas olhem só. Tá vendo que ela não está balanceada? Tem aqui o x aqui e o x aqui. Então provavelmente vai pedir para balancear, quer ver? A partir dessas informações e com base na equação, valores de x na equação e a classificação da reação em relação ao calor envolvido são respectivamente. Aí a questão do calor, ela pode ser endotérmica, ou exotérmica. Endotérmica, ela vai absorver calor. Então, se ela absorve calor, ela é endotérmica. E exo é para fora, ela vai liberar calor. Então, primeiro, vamos achar o valor de x.
Certo. Então, como é que eu acho o valor de X? Olha só isso aqui, ó. Tá vendo o cloro? Vamos usar ele como chave. Tá vendo que eu tenho 2 cloros aqui nos produtos? E aqui eu tenho só um? Para que isso aqui seja verdadeiro, eu tenho que multiplicar por 2 aqui, ó. Então, esse valor aqui só pode ser 2. E aí, se eu tenho 2 nitrogênios aqui, aqui eu também vou ter 2. 2 vezes 2, 2, tá? 2 vezes 3, 6. Aí aqui, ó, mais 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Então eu tenho, ó, 10 hidrogênios. E aqui eu tenho 2 hidrogênios, mais 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10 também. Certo? Aí eu tenho um bário desse lado, um bário desse lado. 2 cloros aqui, 2 cloros aqui. E tudo ok. 2 oxigênios e aqui 2 oxigênios. Perfeito. Então, já sei que é 2. Eu posso ser ou a alternativa A correta ou a alternativa B. Agora vamos ver se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. A partir dessas informações e com base na equação, o valor de X é o seguinte. O cloreto de amônio a temperatura ambiente produz uma reação em que a temperatura final pode atingir menos 20 graus Celsius. Então, vamos pensar o seguinte. Se a temperatura ambiente está em torno lá de 20 graus Celsius, se a reação vai fazer com que diminua a temperatura para menos 20, então o que ele fez? Ele liberou calor para o ambiente ou ele absorveu o calor do ambiente? E aí, o que vocês acham? Eu acho que ele liberou o que ele absorveu. Bom, o que ele fez na realidade, ele absorveu calor do ambiente. Ele absorveu o calor para a reação não acontecer. Tudo bem? Por isso que resfriou o ambiente. Olha só, a temperatura ambiente produz uma reação em que a temperatura final pode atingir menos 20. Se a temperatura ambiente ela diminuiu por quê? Porque ele absorveu o calor. Tá? Se ele libera calor, a temperatura ambiente aumenta. Então, nós temos aqui, ó, a alternativa A. Então, o valor de X é 2 na equação, para balancear bonitinho, e era uma reação endotérmica. Por quê? Porque ele absorve calor do ambiente. Por isso que diminui aqui a temperatura ambiente final. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Beleza, então, questão de número 36, meus queridos. Ela fala o seguinte, olha. Soluções de nitrato de prata são utilizadas para identificar a presença de íons cloreto na água. O nitrato de amônio apresenta solubilidade igual a 240 gramas por 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Se um técnico de laboratório adicionar 2.500 gramas de nitrato de prata a 600 gramas de água a 25 graus Celsius e filtrar o obtido, a massa de solução saturada de nitrato de prata produzida será igual a... Primeiro vamos entender essa questão aqui, né? O nitrato de prata ele é bem solúvel em água. Para você ver, ó, eu consigo dissolver 240 gramas em 100 gramas de água. O que isso quer dizer? Que eu consigo dissolver bem mais que a quantidade de água com o nitrato de potássio. Quer dizer, ele é muito solúvel em água. Mas mesmo assim tem uma quantidade que eu consigo dissolver. Se eu colocar mais que isso, vai formar um corpo de chão, que é o que acontece aqui, ó. Eu, com 600 gramas de água, eu conseguiria dissolver 6 vezes mais essa quantidade aqui. Mas eu coloco 2.500 gramas, então vai ter uma quantidade que eu não consigo dissolver. Mas aí o que ele faz? Ele filtra e retira o que não dissolveu, o que está sólido lá que não dissolveu, o precipitado, e eu vou ter a solução saturada.
o que? A quantidade máxima que eu consigo dissolver de nitrato de prata, mais a água que está ali dissolvida. Aí como é que eu acho isso? Olha só. A cada 100 gramas de água, eu não dissolvo 240 gramas de nitrato de prata. Então, a cada 600 gramas, eu consigo dissolver X. Se eu multiplicar aqui por 6, porque 100, 600 não é 6 vezes, se eu multiplicar 240 por 6 também eu acho. Ou eu faço uma regra de 3 aqui. Mas aí eu já sei que o valor de X, 6 vezes 240, isso aqui dá 1.440 gramas. Mas ele quer, olha só, e filtrar o sistema obtido a massa de solução saturada. Solução é igual à massa do soluto, o que está dissolvido, mais a massa do solvente. No caso aqui é a água. Então a massa da água a gente não tem, né? 600 gramas. A massa do soluto não é 600, ou não é 1440. Então a massa da solução vai ser igual a 1440 gramas mais 600 gramas, que é igual a 2040 gramas. Beleza? Ah, mas e a massa que não dissolveu? A gente pode achar, mas não tem nada a ver com isso, né? Como assim? Se eu coloquei 2.500, isso aqui foi só para informação a mais, mas não quer dizer nada, olha só. E subtrair de 1.440, isso daqui vai me dar 1.060. Isso aqui é o precipitado, isso aqui foi o que precipitou. O sólido que formou. Mas ele não pediu isso. Ele pediu justamente a massa da solução, ó. A massa da solução saturada. E qual é a massa da solução? É o soluto dissolvido mais o solvente. É a água mais o que está dissolvido lá, 1440. Por isso que dá o 2040, que é a questão e a alternativa E. Ela é conceitual, ela tem algumas questões aí, algumas alternativas que confundem, mas é bem bacaninha. Vamos para a próxima. Questão de número 37. Aí nós temos aqui. Um estudante adicionou azul de bromotimol certo, a 500 ml de uma solução de ácido clorídrico, de concentração 10 a menos 3 mol por litro. Em seguida, adicionou raspas de zinco. Aí tem a massa molar aqui do zinco, 65 gramas por mol. Em excesso, a solução verificando a formação de bolhas e uma solução na cor da solução. A reação entre o zinco metálico e o ácido clorídrico é representada pela equação, e tem a reação química aí. Zn mais 2 mols de HCl dá cloreto de zinco mais hidrogênio sendo liberado, gás hidrogênio. A tabela apresenta as cores do indicador azul de bromotimol em função do pH. Aí o que ocorre é o seguinte, o ácido clorídrico ele vai sendo consumido, ele vai reagindo com o zinco, vai liberando gás hidrogênio e vai sendo consumido. E vai alterando o pH, vai aumentando o pH. Por quê? Porque vai diminuindo a concentração de íons H+. Então ele passa da coloração ali amarela, verde, azul. Aí ele pergunta o seguinte, a cor da solução de HCl antes da adição de zinco metálico e a massa de zinco consumida na reação entre Zn e ácido clorídrico são respectivamente. Aí vamos para a nossa equaçãozinha, olha só. Ele tem a concentração de HCl. Cadê minha caneta? Certo. Ele tem a concentração de HCl. E como é um ácido forte e ele ioniza praticamente tudo,
Então a concentração aqui é igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Essa é a concentração molar. Certo? Aí o que ele me fala é o seguinte.
Bom, galerinha, questão de número 37. Ela diz o seguinte: um estudante adicionou uma solução de azul de bromotimol a 500 ml. Vamos marcar aqui, isso é importante. ml. Vermelho não dá, né, meu queridinho? 500 ml de solução de ácido clorídrico. Lembrando que o ácido clorídrico é um ácido forte, de concentração 10 a menos 3 mol por litro. Em seguida, adicionou-se raspas de zinco. Aí tem a massa molar aqui, 65 gramas mol. Em excesso a solução, verificando a formação de bolhas e uma mudança de cor da solução. A reação entre zinco metálico e ácido clorídrico é representada pela equação. Tem a equação aqui embaixo. Cn mais 2 mol de HCl, somando em cloreto de zinco mais H2 sendo liberado. A tabela apresenta as cores do indicador azul de bromotimol em função do pH. Então eu tenho aqui a cor do indicador de acordo com o pH. Se for menor que 6 é amarelo, entre 6 e 7,6 é verde e maior que 7,6 é azul. Ele coloca aqui a cor da solução de HCl antes da adição de zinco metálico e a massa de zinco consumida na reação entre zinco e ácido clorídrico são respectivamente. Primeiro, para eu achar a cor, eu tenho que achar qual é o valor do pH. Aí, como é que eu acho o valor do pH? Tem a formulinha do pH. É o seguinte, pH é igual a menos log da concentração de íons H+ em solução. Qual é a concentração? Ele me dá aqui, ó, 10 a menos 3 mol por litro. Por quê? Porque eu sei que o HCl é um ácido forte, então ele ioniza 100%. Então, eu tenho lá HCl, a concentração de HCl, ele vai ionizar 100%, então eu vou ter a concentração de íons H+ ser igual a 10 elevado a menos 3 mol por litro. Tá, mas e daí? Se eu tenho a concentração de íons H+, eu jogo na formulinha e acho o pH. Fica o seguinte, ó, pH é igual menos log de 10 elevado a menos 3. Né, esse valor da concentração. Propriedade de log, o expoente tomba, aí fica pH é igual a menos 3 vezes menos log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Aí fica menos 3 vezes menos 1, menos com menos dá mais, pH é igual a 3. Se pH é igual a 3, meus queridinhos, 3 não é menor do que 6, então qual é a cor que vai ser? Amarela. Qual é as cores que eu tenho amarela? Eu tenho a cor, eu tenho aqui a alternativa C e D. Agora eu tenho que achar a concentração, então eu já corto, ó, a B e a E. Agora como é que eu acho a concentração? Certo, para a gente achar a concentração, a gente faz o seguinte agora. Eu tenho aqui a concentração molar. Então, concentração de HCl, concentração molar, é igual ao número de mols de HCl dividido pelo volume da solução. O volume da solução a gente tem 500 ml. 500 ml para litro é 0,5 litro. A concentração a gente também tem 10 a menos 3 mol por litro. Então a gente tem a concentração e a gente tem o volume. A gente acha o número de mols. Aí fica 10 elevado a menos 3, que é igual ao número de mols de HCl, dividido por 0,5. 0,5 passa multiplicando, fica assim, ó, número de mols é igual a 10 elevado a menos 3 vezes 0,5
número de mols é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Aí é o seguinte, eu tenho o número de mols, eu quero a quantidade de HCl, aí eu tenho que ir pela equação. Ó. Quantos mols eu tenho na equação? Cada 2 mols, não é isso? De HCl. Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu não tenho a massa molar do zinco, que é 65, e eu não tenho o número de mols, então eu vou fazer assim, ó, massa do zinco é igual a 65 vezes 5 vezes 10 a menos 4 dividido por 2 mols. Certo? Então essa massa aqui, 65 vezes 5 vezes 10 a menos 4, vamos fazer a nossa continha. Nossa calculation. Então vamos lá. 5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso daqui vezes 65 dividido por 2. Isso. Aí vai me dar 0,01625 gramas. Aí isso aqui, passando para miligramas, fica 16,25 miligramas. Aí qual a alternativa que a gente tem 16,25? Aqui a alternativa C. Olha que legal. Alternativa C. Então a gente foi lá do pH, a gente viu qual é a cor, amarela. E pelo valor da concentração, a gente achou o número de mols. Pelo número de mols, com a equação aqui, ó, a gente viu que a gente tem 2 mols de HCl, então a gente divide pelos 2 mols aqui, não é isso? Para ter já de certinho. A gente tem a massa molar do zinco, divide aqui pelo número de mols e acha aqui o valor em miligramas. Número 38. Quando um isótopo radioativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades, devido às partículas que são emitidas pelo núcleo. Assim, quando um isótopo radioativo sofre decaimento alfa, são emitidos. Vamos ver. Tem um átomo qualquer aqui, ó. Um átomo A. Ele tem um valor aqui de massa igual a 200. Aí aqui eu tenho um número atômico igual a 90, aqui 92. Quando ele emite uma partícula alfa, ela tem a massa igual a 4 e um número de prótons igual a 2. Então, o meu elemento B, ele vai diminuir aqui em 4 unidades. Então, isso aqui vai dar 196. E aqui vai me dar... Isso aqui é um átomo hipotético, tá? Emitiu uma partícula alfa, então ele vai diminuir em 4 unidades a massa atômica e o número atômico em 2 unidades. Aí ele quer dizer assim, ó, assim quando um isótopo radioativo sofre um decaimento alfa, são emitidos
2 prótons e 2 nêutrons. Que a soma dos prótons e nêutrons vai me dar justamente aqui a massa igual a 4 aqui, ó. Então, a alternativa D. Por isso que a massa diminui em 4 unidades. Elétron, a massa é desprezível. 2 prótons e 2 nêutrons. Ou 2 elétrons, elétron também desprezível. 4 não, esquece. E 4 também não, esquece. Então, alternativa D. Vamos para 39. Quando metais diferentes são colocados em contato, mergulhados em uma solução eletrolítica, ocorre a corrosão eletroquímica. A figura a seguir mostra a união de placas de cobre por rebites de ferro e placas de ferro unidas por rebites de cobre mergulhadas em uma solução eletrolítica. Solução eletrolítica, lembrando, a solução que conduz corrente elétrica, né? Aí nós estamos olhando aqui uma reação, seria a reação o quê? De pilha, né? Só lembrando que nós temos os metais aqui, que um vai vamos dizer assim, agir como cátodo e outro como ânodo. Cátodo carga positiva e o ânodo com carga negativa na pilha. Quem é o ânodo, ele sofre o quê? Oxidação. E o cátodo, ele sofre redução. Tá? Oxidação, redução. Quem oxida, gente, perde elétrons e a massa dele diminui. Ele sofre uma corrosão. E quem reduz ganha elétrons e a massa dele aumenta, né, no caso. Então, olhando o desenho aqui, o ferro ele sofre uma diminuição de massa, diminuição de tamanho. Tá vendo as listrinhas aqui? Então, aonde tem ferro, aqui, ó, aqui eu tenho um parafuso de ferro na imagem de cima e chapas de cobre unidas por esse parafuso de ferro. Lá de baixo eu tenho chapas de ferro unidas por um parafuso de cobre. Mas quem sofre corrosão é o ferro. Se quem sofre corrosão é o ferro, ele é o ânodo e ele oxida. Quem oxida perde elétrons. Quem reduz ganha elétrons. Então aqui no caso quem é o cátodo é o cobre. Então o cobre é o cátodo positivo e o ferro é o ânodo negativo. Aí ele fala o seguinte: o ferro apresenta maior potencial de redução. O potencial de redução é que tem o potencial para se reduzir, né? Doando elétrons para a solução. Não. O ferro apresenta menor potencial de redução. Sim. Então, se ele tem menor potencial de redução, ele tem maior potencial de oxidação. Correto. Doando elétrons para a solução. Correto. Ele doa elétrons, ele perde elétrons, ele oxida e está correto. Ferro, a alternativa B está correta. Vamos ver a C. O ferro apresenta maior potencial de redução? Não. O cobre apresenta maior potencial de redução? Sim. Doando elétrons? Não. Quem doa elétrons oxida e o cobre reduz. O cobre apresenta menor potencial de redução? Não. Ele apresenta maior. Então está errado. Então nós temos aí a alternativa B como correta da questão número 39. Questão 40, última questão. Fala o seguinte: nas equações de tratamento de água, o início do processo de tratamento consiste na promoção do floculante hidróxido de alumínio, a partir da dissolução de água em sulfato de alumínio, que sofre hidrólise de acordo com a equação. Aí eu tenho aqui sulfato de alumínio mais água, forma-se hidróxido de alumínio mais sulfato, mais ácido sulfúrico ali, aquoso. Para aumentar o rendimento na produção de hidróxido de alumínio, é adicionada à água uma substância que, ao sofrer dissociação, desloca-se o equilíbrio no sentido dos produtos. A fórmula da substância adicionada à água é
Aí é o seguinte. Para aumentar o rendimento da produção de hidróxido de alumínio, é adicionada à água uma substância que, ao sofrer dissociação, desloca o equilíbrio no sentido da formação dos produtos. A formação dos produtos desloca nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Se desloca nesse sentido, aí nós temos essa equação química aqui, ó. Quer ver? Nós temos o sulfato de alumínio. Aqui, ó. O Al2SO4 3. Ele vai transformar em 2 mols de Al3+, mais 3 mols de SO4 2-. Beleza? Aí nisso, se eu adiciono água, ele vai se transformar em 2 mols de Al3+, mais 3 mols de SO4 2-, vai reagir com a água, 6 mols de H2O, que ele falou de hidrólise. Ele vai se transformar em 2 mols de AlOH, mais 3 mols de H+, mais 3 mols de SO4 2-. Beleza, aí eu vou lá e adiciono água. Eu adiciono água, aí o que vai fazer é o seguinte. Dois mols de alumínio 3+, mais 6 mols de H2O, vai se transformar em 2 mols de AlOH 3 mais 6 de H+. Isso aqui simplificando, por quê? Porque eu fui lá e cortei aqui o SO4 2-. A equação, peguei só a parte significativa. Aí é o seguinte, para eu deslocar na direção dos produtos, eu tenho que diminuir o quê? A quantidade de um dos reagentes aqui, para formar o hidróxido de alumínio. Para isso, se eu diminuo a quantidade aqui de H+, então eu tenho que colocar o quê? Uma base. Das alternativas ali, a única que é uma base, qual que é? O hidróxido de cálcio. Por quê? Porque se eu diminuo a quantidade de H+, a reação vai se deslocar nesse sentido aqui, ó, os produtos, para formar mais essa substância aqui. Para aumentar o rendimento da produção de hidróxido de alumínio, que é essa substância aqui, ó, é adicionada à água uma substância que, ao sofrer dissociação, desloca o equilíbrio no sentido dos produtos. Qual a substância que sofre dissociação e desloca o equilíbrio? Vai ser uma base, por quê? Porque vai neutralizar esse H+, e deslocar nesse sentido para produzir mais isso daqui, para repor os H+ aqui, ó, que foram neutralizados. Se eu coloco mais ácido,
vai tender a quê? A formar a reação no sentido dos reagentes. Então vai acabar no sentido dos reagentes, no sentido contrário. Esse sulfato de sódio não vai acontecer nada, o cloreto de cálcio também não, e muito menos esse daqui. Esse aqui também vai deslocar no sentido dos reagentes. O único que é uma base que vai deslocar no sentido dos produtos é a alternativa A. Questão conceitual bem bacaninha, né? Mas bem trabalhosa essa prova, bem cansativo. Como eu falei, a gente só consegue aprender fazendo exercícios, mesmo sendo cansativo. No pain, no gain. Praxis química é o quê? É exercício, meus queridos. Praxis é prática. E por isso que nada que vem fácil vale a pena. Verdade? Então por isso, gente, a gente fica por aqui. Então até a próxima. Obrigado aí. Se gostaram, dê um like e se inscreva no canal, beleza? Então tchau, tchau.